Bom dia, deputado. Tudo bem? Tudo bem, mais ou menos, né? Porque a notícia não é tão boa quanto a gente gostaria de dar hoje, nesse 27 de maio. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês. Enfim, fico feliz eu estava ouvindo o João de Deus e é um amigo querido, então fiquei contente de ouvir ele logo cedo, nesse dia tão especial que é o Dia da Mata Atlântica, né? É um dia que a gente tem que celebrar toda a história de conservação, toda a luta que teve para que a gente conseguisse preservar esses 12% que a gente tem hoje. Mas é um dia muito preocupante, com todas as notícias, todos os ataques que a conservação ambiental vem trazendo, né? A Mata Atlântica é dos biomas mais ameaçados do mundo, talvez o segundo em biodiversidade no mundo, enfim, é extremamente rico, mas está sofrendo de maneira muito intensa, muito intensa. E, deputado, como que está o trabalho da Comissão de Meio Ambiente, o trabalho também da Frente Parlamentar Ambientalista, né? Eu imagino que vocês devem estar num grande tumulto aí para tentar segurar, reverter algumas decisões do governo federal, como esta da mudança da lei da Mata Atlântica. Nós estamos trabalhando de maneira muito ativa. Esse monte de ataques talvez tenha unido um pouco mais as pessoas. Alguns ambientalistas históricos que já tinham dado um tempo na sua luta resolveram entrar de cabeça. Muitos jovens indignados com o que está acontecendo. Foram décadas para a gente conseguir a aprovação da Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica é fruto de uma luta antiga, uma luta que antecede a Constituição Federal de 88, e é uma luta que se consolidou, né? A Mata Atlântica é hoje, talvez, o maior arquipélago de ilhas do mundo, né? Ela foi inteira sendo fragmentada. É um bioma que tem mais de 50 milhões de anos e é onde estão 3.400 municípios, 70% da população brasileira, 13 dos 17 estados da Mata Atlântica, 13 estão com capitais ali dentro da Mata Atlântica. Então, assim, é a floresta que está mais próxima dos brasileiros, é a floresta que começou a ser desmatada na sua origem, né? A primeira exploração que nós tivemos no Brasil foi o pau-brasil, que foi na Mata Atlântica. Depois dos diferentes ciclos econômicos, em alguns estados os ciclos econômicos simplesmente devastaram a Mata Atlântica, é o caso do café, é o caso da araucária no sul. E a gente tem um dever histórico, um dever ético, né? Em alguns países a Mata Atlântica foi um pouco melhor conservada, como é o caso da Argentina. Na Argentina, a Amazônia da Argentina é feita de Mata Atlântica, na província de Misiones. No Paraguai sobrou 15%, e no Brasil cerca de 2% de floresta muito bem conservada e 12%, enfim, se a gente somar aí, uma boa parte do que a gente ainda luta para preservar são florestas vazias, floresta com uma redução de biodiversidade assustadora por conta da degradação ambiental. Então é algo que a gente precisa lutar muito e tenho certeza que a gente vai ser vitorioso nisso. E, deputado, essa postura do governo, né? Acho que a gente nunca teve uma postura tão agressiva, tão predatória quando é meio ambiente, pelo menos não de forma tão escancarada, né? Como vocês receberam aí no Congresso essas afirmações, essa declaração do ministro Ricardo Salles a respeito de passar de boiada, afrouxar a regulamentação para permitir esse avanço do desmatamento? Para nós que estamos lutando desde o começo aí do governo, não foi nenhuma surpresa, embora choca, né? Para quem luta, trabalha com conservação ambiental, a gente fica chocado de ver um ministro do meio ambiente, não é o ministro da agricultura, não é um possível ministro de uma área de desenvolvimento, o ministro do meio ambiente se propor a isso e num momento tão delicado, né? O ministro vem se defendendo, falando que ele quer combater as burocracias. Burocracias todo mundo quer combater. Burocracia é nociva no setor público. Mas o que ele vem fazendo não é combater a burocracia, né? Primeiro, ele tirou o controle social, tirou a sociedade civil, afastou a sociedade civil. A sociedade civil faz parte de conselhos por uma série de motivos, e um deles é combater a
corrupção. Então, ele afastou a sociedade civil, desmontou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, desmontou as estruturas de fiscalização, destruiu os fundos que financiavam a conservação. Fundo Clima, Fundo Amazônia, o Fundo de Multas, o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Desmontou estruturas internas, colegiados importantes, né, como conselhos de unidades de conservação, a Comissão Nacional de Biodiversidade. Ele tem colocado uma posição extremamente negacionista a problemas sérios como as mudanças climáticas. Então, o que ele vem fazendo é efetivamente um desmonte e nós vamos lutar de maneira muito intensa contra tudo isso. Isso, você falou da sociedade civil, né? É importante também a sociedade se mobilizar neste momento, né? Porque tem que saber que os representantes que estão lá têm que representar o interesse justamente da própria sociedade. Não há um interesse maior do que a preservação ambiental, né? Que é a saúde, né, do nosso planeta, a saúde das nossas matas, das nossas florestas, que propiciam vários serviços, como a qualidade do ar, da água, né, deputado? Então, acho que a sociedade, esse é o momento também dela se posicionar a respeito disso. A sociedade não... Enfim, nós assistimos ao longo de 500 anos à destruição das nossas florestas. Hoje está saindo os dados novos de desmatamento da Fundação SOS Mata Atlântica, mostrando que o desmatamento da Mata Atlântica não parou e aumentou agora nesse último período. Nós tivemos ainda 11 mil quarteirões, 11 mil hectares, a maior parte no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais. Muito desmatamento fragmentado no entorno de grandes cidades. Em alguns estados que sobrou muito pouco, o desmatamento também chegou próximo de zero, né? Caso, por exemplo, de Alagoas, Rio Grande do Norte. Mas a sociedade civil assistiu, de maneira geral, ao longo desses 500 anos, a Mata Atlântica ir para o chão. E essa mesma sociedade civil, nos últimos anos, aprendeu a se organizar, a se articular, a formar organizações, associações. Existem associações para cuidar do meio ambiente do seu bairro, como existem organizações que conseguiram se profissionalizar e montar toda uma estrutura, que conseguem desenvolver projetos importantes de restauração das florestas, de conservação de algumas espécies. 75% das espécies ameaçadas do Brasil estão na Mata Atlântica. Nós temos regiões da Mata Atlântica, como a Mata Atlântica do Nordeste, que nós estamos tendo um processo de extinção em massa de espécies. As espécies estão desaparecendo para sempre. Não vai adiantar plantar árvore, não vai adiantar fazer nada, que elas estão indo embora. Então, a sociedade civil, ela está indignada com tudo que está acontecendo, ela está se organizando, fazendo desde abaixo-assinados, procurando o seu próprio deputado, lutando. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir combater isso, nós vamos conseguir tirar esse... Quando a gente fala da Mata Atlântica, a gente pode estar falando de espécies riquíssimas que estão lá, mas a gente pode também estar falando da água das pessoas, né? A água que chega nas cidades. A gente pode estar falando da água das chuvas que alimentam aí as cidades, os rios, enfim. A gente pode estar falando de muita coisa que tem a ver com aquilo que está mais próximo da gente. E no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, deputado, como que está a articulação, né, para tentar derrubar o ministro ou tentar, pelo menos, frear essa voracidade do governo federal sobre o meio ambiente? Antes de mais nada, tá muito difícil tudo, porque nós estamos nos reunindo. As reuniões da Comissão de Meio Ambiente, que eu sou presidente, estão suspensas. Todas as comissões estão suspensas. Então, o que a gente está fazendo é uma articulação muito forte pela própria internet. Nós estamos fazendo reuniões da Frente Parlamentar Ambientalista. Inclusive, vamos fazer uma logo em seguida agora para discutir a questão das nossas áreas protegidas, das nossas unidades de conservação, que estão numa situação super delicada. E a gente está se articulando, estamos apresentando projetos, propostas para derrubar cada uma dessas medidas antiambiental. Estamos nos articulando com outros deputados e a gente tem conseguido algumas vitórias. A gente conseguiu barrar nas 2 últimas semanas a votação da medida provisória da grilagem, que legalizava a ocupação de terra pública. Então, foi uma vitória importante.
O texto original disso era só para a Amazônia, mas a medida provisória veio valendo para o Brasil inteiro. Então, a ocupação de terra pública valia para o Brasil inteiro e estava criando uma corrida de ocupação nas áreas mais importantes de floresta do Brasil, incentivando o desmatamento e esse roubo de terra pública. Nós conseguimos barrar a tramitação disso e foi uma vitória. Poucos ambientalistas no Congresso conseguiram segurar um texto como esse do governo. Não foi algo fácil, não. Foi até uma corrida contra o tempo, né, para derrubar essa medida provisória 910, mas, ao mesmo tempo, agora ela vai voltar como um projeto de lei, né, com uma proposta semelhante. Então, a luta continua, né, deputado? Sim, sim. A medida provisória caducou agora no último dia 19. O relator da medida provisória virou autor de um projeto de lei, o projeto de lei 2633, que tem como relator o deputado Marcelo Ramos. E o projeto está tramitando muito rápido, embora essas declarações do ministro do Meio Ambiente tenham caído como uma bomba lá, enfim, as pessoas se assustaram muito, as pessoas leigas que estavam acompanhando à distância se chocaram, algumas pessoas entenderam literalmente que é colocar o boi na floresta, deixar a boiada passar, e de certa forma é o que está acontecendo em boa parte da Amazônia. A floresta está sendo desmatada, estão roubando a madeira, estão entrando os garimpeiros, vai ficar o pasto e uma hora o boi vai ocupar esse lugar. Então, literalmente. E o que significa, deputado Rodrigo Agostinho, esse ritmo de desmatamento, esse ritmo de destruição, essa boiada passando sobre o que restou aí da nossa Mata Atlântica, que é muito pouco, e também agora da Amazônia, que esse ritmo aumentou muito no último mês, justamente como o próprio ministro diz, né, porque a imprensa, a sociedade está distraída, envolvida com a Covid. É assustador, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo. A biodiversidade da Amazônia é muito semelhante à biodiversidade da Mata Atlântica em quantidade de espécies. A Mata Atlântica ela evoluiu de uma maneira única com a influência do mar. Nós tivemos vários processos de glaciação que criaram diversos endemismos raros na Mata Atlântica, né? Então, a Mata Atlântica do Nordeste é diferente da Mata Atlântica do Espírito Santo, que é diferente da Mata Atlântica do Sul. E a hora que a gente vê todos esses ataques, a gente que trabalha com isso, a gente fica chocado, porque a gente imaginava que isso não iria acontecer mais, né? Diferente de quando, há 50 anos atrás, o café entrou, por exemplo, pelo estado de São Paulo, por Minas Gerais, devastando o estado. Diferente quando, enfim, no começo do século passado, as matas de araucária do sul do país, né, que recobriam mais da metade do Rio Grande do Sul, praticamente todo o interior de Santa Catarina e do Paraná, foram desmatadas, né? O desmatamento começa com uma intensidade maior depois da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a gente fica chocado, porque a gente não imaginava que pudesse voltar dessa forma, né? Sem a Amazônia, não tem chuva, e não tem chuva que alimenta o negócio, tinha que estar defendendo a Amazônia. A Amazônia, se ela chegar em 30% de área desmatada, ela para de produzir as chuvas do Sudeste e do Centro-Oeste. E aí as grandes cidades vão ficar sem água e o agronegócio vai ficar sem água, né? Isso vai ser um desastre para a economia brasileira e vai ser um desastre para o próprio agronegócio que está incentivando essa ocupação. Então, assim, é realmente assustador. O Brasil vai pagar um preço muito caro, porque países que poderiam ajudar economicamente o Brasil a superar a crise econômica depois da epidemia não vão ajudar o Brasil enquanto o Brasil não fizer a lição de casa. E, então, assim, é realmente assustador. Eu tenho conversado com vários embaixadores de países europeus e eles não estão dispostos a aprovar o acordo com o Mercosul justamente por conta desse ritmo frenético de desmatamento. Exatamente, né? Não só a Amazônia é responsável pela umidade aqui na região central, no sudeste, no sul, mas também a Mata Atlântica é muito importante, né, para a manutenção
dessas nascentes, dos mananciais e da chuva também, né, deputado? O senhor está falando a respeito de questões envolvendo relações internacionais, né? Os investimentos internacionais no nosso país, com essas recentes falas do governo, do ministro Ricardo Salles, podem ser afetados esses investimentos? Na verdade, já estão. O Brasil não teve aprovação ano passado do acordo do Mercosul justamente por conta dessa conduta. O Brasil ser negacionista nas mudanças climáticas. A posição brasileira na Conferência de Clima do ano passado foi assustadora, foi um desastre. Eu estava lá e o Brasil foi ridicularizado para o mundo inteiro na conferência. E isso tem um impacto econômico. As pessoas não existe nem todos os caminhos do desenvolvimento econômico no mundo hoje passam pela questão da sustentabilidade. Passam pela conservação das florestas, dos ecossistemas críticos, passa pelo respeito aos povos tradicionais, aos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. O mundo não entende mais que o desenvolvimento é um trator que passa por cima de pessoas, que passa por cima de florestas. Então, se o Brasil não fizer sua lição de casa, o Brasil vai pagar um preço muito caro, o Brasil vai ficar na contramão do resto do mundo, né? O Brasil fica querendo se alinhar com os Estados Unidos, só que as realidades são bem diferentes. É bem diferente. O Brasil não consegue estar alinhado com os Estados Unidos. O Brasil não tem poderio militar, o Brasil não tem mais as suas indústrias. O Brasil passou por um processo de desindustrialização. O Brasil depende de outros países economicamente. Então, nós precisamos sim fazer nossa lição de casa. A conservação ambiental não causa prejuízo, pelo contrário. Conservação ambiental é conservação, em primeiro lugar, da qualidade de vida nossa, né? Da nossa qualidade de vida. As cidades mais arborizadas têm mais qualidade de vida, as pessoas morrem menos de doenças respiratórias. Nas cidades mais bem arborizadas, a qualidade da água é melhor, né? As pessoas vivem melhor. E a Mata Atlântica tem muito disso, né? É a floresta que está no nosso quintal. E a gente tem um dever ético com as espécies da Mata Atlântica e um dever com a nossa própria qualidade ambiental das cidades de conservá-la. Exatamente. Para quem está chegando agora aí na nossa transmissão, a gente está conversando com o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Deputado, inclusive, o senhor começou a sua carreira, o senhor é advogado, já atuou na área ambiental, né? Foi prefeito de Bauru por 2 mandatos, também vereador. Né? E o que te levou da área ambiental, do ativismo, justamente para a política? Foi essa necessidade de uma representação maior, de uma força de voz maior nessa área? O meu sonho quando era adolescente era ser biólogo. Eu queria plantar árvore, enfim, cuidar da natureza. E aí, na minha própria cidade, eu comecei a enfrentar uma série de problemas ambientais muito graves e acabei enveredando para a área do direito para poder combater, de certa forma, esses crimes ambientais e, enfim, acabei entrando nessa área. A minha paixão pela natureza continua a mesma. Enfim, eu tenho uma conexão muito grande com a natureza e eu estou nessa luta porque eu acredito nisso. Eu acho que nós temos um dever com as futuras gerações, com as presentes e futuras gerações, de conservar todo esse patrimônio. Não dá para aceitar mais isso. Na Câmara dos Deputados, a gente estamos lutando para a aprovação de projetos importantes. Do mesmo jeito que nós lutamos pela Lei do Mar, nós estamos trabalhando agora pela aprovação de leis para outros biomas. Então, nós estamos lutando pela aprovação da Lei do Mar, que é um outro bioma que tem uma conexão muito grande com a Mata Atlântica. O mar brasileiro vem sido também degradado em um ritmo muito assustador. Eu sou autor da Lei do Cerrado. Nós temos uma importância muito grande do ponto de vista do Congresso Nacional brecar essas mudanças agora, né? Então, ano passado, a gente fez um número muito grande de audiências públicas. Nós votamos quase 80 projetos na Comissão de Meio Ambiente. E é algo realmente desafiador, né? Nós estamos lidando com um patrimônio que interessa a toda a humanidade. A humanidade inteira tem interesse que os biomas
críticos, os biomas megadiversos, como é o caso da Mata Atlântica, sejam conservados. E o Brasil precisa entender isso. Exatamente, né? Inclusive o próprio ministro falou, né? Demonstrou temor na justiça, né? A gente tem uma ação bem efetiva dos ministérios públicos estaduais, o Ministério Público Federal também na tentativa de frear, né, esse avanço do retrocesso ambiental, principalmente na legislação. Essa atuação também da justiça é muito importante neste momento, né, deputado? É essencial, na verdade, né? Em 88, o Ministério Público ganhou uma força e é justamente com essa força que a gente está conseguindo segurar algumas dessas medidas. Essa flexibilidade atlântica, o guarda-chuva, que é o Código Florestal Brasileiro, é criminoso. Não é para atender interesses escusos, é para atender interesses de empresas de loteamento que não querem respeitar a legislação. A Lei da Mata Atlântica permite, sim, que as cidades continuem crescendo, mas com sustentabilidade, com os estudos ambientais adequados. Não dá para as cidades continuarem nesse ritmo frenético de ocupar morro, ocupar encosta, ocupar beira de rio, ocupar manguezal, áreas de restinga. Enfim, é criminoso o que está se fazendo. Né? As áreas mais sensíveis de um ecossistema que está inteiramente fragmentado. Outro dia eu entrei numa área de Mata Atlântica que você não escutava o pio de um único pássaro. Né? As florestas, muitas dessas florestas já estão vazias por conta dessa crise de extinções que a gente vive hoje. Então não dá mais para a gente assistir tudo isso de braço cruzado. A sociedade está atenta e o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos federais, enfim, está todo mundo de olho nisso. E se o ministro do Meio Ambiente, que enquanto secretário do Meio Ambiente de São Paulo, respondeu a um processo e foi condenado por improbidade administrativa, com muita chance ele vai responder uma série de outros processos por essas condutas que vem tendo à frente do Ministério. Exatamente, né? E é preciso também fazer as pessoas acreditarem de uma certa forma, né, deputado, essa declaração vindo a público do ministro do Meio Ambiente foi positiva porque deixou bem escancarado a posição do governo, né? Antes se falava muito em paranoia, de ungueiro, né? Mas não é bem. Essa é a posição, essa é sim a linha de conduta do governo quando se fala em meio ambiente. É uma postura muito ruim, né? E é uma postura que não está só no Ministério do Meio Ambiente, né? Então você vê o Ministério do Desenvolvimento asfaltando grandes rodovias na Amazônia. Isso abre uma fronteira nova para o desmatamento. Você pega o Ministério da Agricultura liberando uma quantidade assustadora de agrotóxicos de maneira desenfreada. Né? Então, assim, obviamente que o Brasil é um país agrícola e que, em alguns casos, para algumas pragas, é necessário agrotóxico. Mas não do jeito que está se fazendo, né? Liberando 300, 400 registros de agrotóxicos num único ano. Então, você vê que é uma postura de governo, Ministério das Relações Exteriores, numa conduta contrária a todos os acordos e tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, é algo orquestrado, é algo do conjunto dos ministérios, e nós precisamos combater isso. Estamos combatendo. Temos aí o judiciário sendo um pilar importante nessa defesa, junto com o legislativo. A Mata Atlântica é o lar de uma boa parte da população brasileira. Dos 5.570 municípios, 3.400 estão na Mata Atlântica, né? São 17 estados. Nós estamos falando desde a latitude 0, na linha do Equador, lá no Piauí, até a latitude 30, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é toda a costa brasileira indo para o interior, e indo bastante para o interior, chegando a Goiás, chegando a Mato Grosso do Sul. Então, assim, é uma floresta importantíssima, rara, ameaçada, intensamente desmatada, com alta biodiversidade, e que nós temos o dever de conservar. Exatamente, né? E hoje, o Dia da Mata Atlântica, 27 de maio, deputado, as comemorações vão ser praticamente virtuais. Comemorações não, né? Os debates e as discussões a respeito dessa situação. Nós vamos fazer um número muito grande de debates, de discussões, de debate. Eu acho que é um momento de muita reflexão, já que estamos todos em quarentena.
vamos aproveitar para fazer as reflexões necessárias, para nos articular e combater cada uma dessas ameaças que a Mata Atlântica vem sofrendo. As pessoas precisam entender que em cada região os problemas relacionados à Mata Atlântica também são diferentes, em cada estado, em cada região. Os grandes fragmentos de Mata Atlântica estão isolados. Nós precisamos fazer um trabalho de formiguinha, de reconectar esses fragmentos, de fazer os corredores ecológicos, de ligar cada uma dessas ilhas. Então, assim, a Mata Atlântica vai demandar um esforço muito grande das pessoas de restauração, de recuperação. Vai demandar um trabalho pesado do ponto de vista da biologia da conservação, de recuperar espécies ameaçadas. A Mata Atlântica pode ser uma oportunidade muito grande também para a economia de muitas regiões, com o ecoturismo, com a exploração de algumas espécies. Enfim, em algumas regiões a Mata Atlântica está ligada à economia das pessoas. É o caso, por exemplo, da erva mate no sul, é o caso que é Mata Atlântica, é o caso, por exemplo, do cacau no sul da Bahia, que é plantado dentro da Mata Atlântica, na Cabruca. É o caso do palmito, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, a Mata Atlântica também pode ser uma oportunidade, né? Uma oportunidade com o turismo, o ecoturismo de qualidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a floresta não é algo distante da gente. Pelo contrário, as pessoas precisam se reconectar com a natureza, entender que a natureza pode ser uma grande oportunidade. Foi destruído, né? O Brasil começa a sua história 2 anos depois do seu descobrimento, derrubando o pau-brasil. O primeiro contrato de exploração do pau-brasil foi em 1502. Né? De lá para cá, é essa a nossa história. Então, a gente precisa construir uma história diferente daqui para frente. A lei da Mata Atlântica está aí para ser cumprida. Ela pode ser aperfeiçoada, é claro. A gente teve um negócio na Mata Atlântica muito legal, que foi a proliferação das chamadas reservas particulares. Muita gente na Mata Atlântica resolveu comprar um pedacinho de floresta para chamar de sua. E essas reservas particulares hoje é um patrimônio muito rico da Mata Atlântica. Né? Então, é muito legal você ver essas iniciativas isoladas, mas que a hora que você pensa no todo, isso tudo está fazendo muito sentido, está fazendo muita diferença. A gente tinha, há 10 anos atrás, 7% de Mata Atlântica. Hoje nós já temos 12%. Obviamente que é uma floresta jovem, é uma floresta que está se recuperando em alguns lugares sozinha, em outros lugares com a ajuda das pessoas que estão pondo a mão na massa e plantando a floresta novamente. Exatamente, aqui em Curitiba a gente tem até um exemplo, né? São mais de 30 RBPNs, né? Famílias, inclusive, que tinham uma única propriedade, acabaram transformando em uma reserva do patrimônio natural, né? Outras famílias que tinham bastante propriedades, empresas também aderiram a essa legislação de proteção. Isso é muito importante, né? Porque é uma segurança de que essas áreas elas vão permanecer em pé, vão permanecer intactas, né, deputado? A gente está encerrando aqui já nosso tempo, faltam 2 minutos apenas. Eu agradeço muito a sua participação, quero deixar aqui o apoio do Observatório de Justiça e Conservação para a atuação ambiental que vocês têm feito no Congresso. Precisando de alguma coisa, divulgação, suporte, aí a gente está à disposição. E vice-versa. Eu que quero agradecer a oportunidade pelo convite de estar aqui hoje. Hoje que é o Dia da Mata Atlântica, é um dia especial para todos que trabalham, que lutam pela conservação. É um dia para a gente renovar nossas forças, nossas esperanças, de entender que a Mata Atlântica, que é uma das florestas mais mega diversas do nosso esforço, em cada uma das grandes cidades brasileiras a gente pode sim fazer muito por ela, e tenho certeza que nesse momento tão difícil que a gente vem passando do ponto de vista político, também é uma forma da gente nos unir no combate a todas essas injustiças. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Um grande abraço.